Olá, nós vamos continuar falando a respeito de cheque. Hoje nós vamos começar falando a respeito da inclusão no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos, CCF. Quando o correntista emite cheque e este é devolvido por falta de fundos após a segunda apresentação, ou devolvido por conta encerrada ou por prática espúria, ele terá seu nome incluído no CCF, no Cadastro de Emitentes de Cheques Sem Fundos. Na verdade, os motivos de inclusão são devoluções por motivo que antigamente era chamado de alínea. Hoje nós chamamos de motivo. Antigamente chamávamos devolvido por alínea tal. Hoje dizemos devolvido pelo motivo número tal. O motivo número 12 corresponde à devolução por falta de provisão de fundos após a segunda apresentação. O banco, nesse caso, ele tem 15 dias para fazer a inserção do nome do emitente, que teve por 2 vezes seu cheque devolvido. Motivo 13 se dá quando a conta tiver sido encerrada. E motivo 14 decorre da prática espúria. Um cheque ele pode ser apresentado ao banco e não ter provisão de fundos. Todavia, ainda assim, poderá ser pago pelo banco. Isto ocorre quando o banco oferece a um correntista a facilidade em manter o compromisso de pronto acolhimento pelo banco. O banco não devolve o cheque até determinado valor, mesmo que não tenha fundos. Então, o Banco Central, para evitar que a emissão de cheques sem fundos se torne uma prática habitual, impõe ao banco que a apresentação de 3 cheques sem provisão de fundos no mesmo dia podem ser devolvidos por motivo 14, que é a chamada prática espúria. Também constitui prática espúria a apresentação de 3 cheques provenientes de uma conta já encerrada, seja pessoa física ou seja pessoa jurídica. Então, quando que eu terei prática espúria? Quando eu tiver 3 cheques sem fundos no mesmo dia, ou 3 cheques de conta encerrada. E aí, então, terei o motivo 14, que é a prática espúria. Em caso de conta conjunta, o Banco Central determinou em 5 de dezembro de 2006 que seja incluído no CCF apenas o nome e o CPF do titular emitente do cheque. Anteriormente, era determinada a inclusão dos nomes e dos CPFs dos titulares da conta conjunta. Hoje não. Somente aquele que emitiu o cheque, é só o nome dele então que será incluído. Comprovado junto à agência o pagamento do cheque que originou a inclusão, a instituição que inseriu o nome do emitente, ela tem 5 dias para excluir o nome dos cadastros. Então, ela colocou o nome, o indivíduo comprova que o cheque está pago, automaticamente ela tem que fazer a exclusão em 5 dias. Por que nós dizemos que ele vai comprovar? Como? O banco não sabe que o cheque foi pago? Via de regra, a pessoa que tem um cheque devolvido, ela não pretende que este cheque seja novamente reapresentado, porque ela tem medo que bata a segunda vez, aí vai devolver pela segunda vez, muitas vezes. Ela até pode prover a quantia, mas cai uma taxa ou alguma coisa que ela não estava esperando por aquele dia, pronto, devolve pela segunda vez. Então, na maioria das vezes, o que a pessoa faz? A pessoa pega o cheque nas mãos, vai direto pagar para o devedor em dinheiro e resgata o cheque. Com esse cheque resgatado em mãos, ela retorna ao banco, o emitente retorna ao banco e demonstra o pagamento. Agora, se a inclusão for indevida, não tinha motivo para incluir, mas foi incluso indevidamente, o banco tem que tirar imediatamente. Não vale a regra dos 5 dias. Banco que entra em liquidação extrajudicial ou falência. Como é que vai funcionar? Se o banco entrar em liquidação judicial ou extrajudicial ou falência requerida pelo liquidante, a exclusão deverá ser solicitada na agência
do Banco do Brasil, próxima agência do banco que fez a inclusão. Então, aquela não dá mais, porque entrou em liquidação, ou teve falência decretada a pedido do liquidante. Então, ele vai numa agência do Banco do Brasil, próximo àquela que fez a inclusão, e acaba procedendo à exclusão. Modalidades do cheque. Os cheques, eles podem ser administrativo, visado, cruzado ou cheque para ser depositado em conta. Cheque administrativo também é chamado de cheque bancário, cheque caixa, cheque passado pelo próprio sacado. Por quê? Porque é um cheque emitido pelo banco. O cheque administrativo é sempre nominal. Cheque administrativo é o cheque emitido pelo banco contra si mesmo, em favor de terceiro, por isso tem que ser nominal. Esse cheque ele confere segurança a operações com valores altos e garantia do crédito, porque foi emitido pelo banco. Ele tem a vantagem, então, de pagamento. Por quê? De pagamento garantido. Foi o banco que emitiu, quem vai pagar é o banco, não é o emitente diretamente. Óbvio que o dinheiro é do emitente. Porém, quem vai fazer o pagamento com o dinheiro dele, que está nas mãos dele, é o banco. Então, é garantido. É um cheque que ele é utilizado para compra e venda de um bem com valor muito alto. Para quê? Para evitar o transporte de grandes quantias. Óbvio que em dias atuais, que cheque já não é tão utilizado, o que nós vamos falar então acerca de um cheque administrativo? Mas pode não parecer, ainda existem pessoas que são menos adaptadas com o mundo virtual que temem uma transferência bancária. Eu mesma já ouvi várias vezes a pessoa virar de mais idade e dizer assim: ah, mas e se o dinheiro entra e sai da minha conta? Porque às vezes eu vejo que a transação é feita e depois desaparece, então ele tem medo. E ele, nesse caso, prefere uma situação de um cheque administrativo ao invés de uma transferência bancária. Ela se sente mais segura com o cheque administrativo. Afora isso, também não é incomum se observar que o cheque administrativo é usado por tabelionatos de protesto. Quando o tabelionato de protesto não manda diretamente, junto com a notificação, um boleto para pagamento, ele diz que para que o valor seja pago em 3 dias, para evitar o protesto, deverá ser feito um cheque administrativo ou cheque visado em nome do apresentante do título. Então, a pessoa que vai pagar, o devedor, ele vai levar um cheque administrativo ou um cheque visado já em nome do apresentante, para não entrar numa conta do tabelião, para o tabelião fazer o pagamento. Afora isso, o cheque administrativo, como é que ele funciona? Ele é um cheque comprado no banco. O comprador não precisa sequer ter conta nesse banco. Basta transferir o dinheiro para o banco, compra o cheque, vai lá e efetua o pagamento. Este é o chamado cheque administrativo, que tem a garantia de pagamento. Um cheque também para garantir pagamento é o cheque visado. Neste caso, sacado a pedido do emitente ou do próprio beneficiário, ele certifica no verso do cheque que para aquela quantia, constante no título, existe provisão de fundos. A confirmação é datada e assinada. Assim, o banco garante a provisão do valor que conste no cheque. Não se pode olvidar que somente pode receber o visto do banco o cheque emitido nominativo e que não tiver sido endossado. Então, o cheque, para ser visado, ele é nominativo e não é endossado. Quando o banco vista o cheque, ele é obrigado a reservar a quantia durante o prazo de apresentação. Portanto, o dinheiro deixa de constar na conta do emitente, é reservada, é separada. Para quê? Para evitar a compensação de outros cheques, bloqueio judicial ou mesmo saque pelo emitente. Afinal de contas, o banco já certificou que o dinheiro está lá disponível.
Vencido o prazo de apresentação, que poderá ser 30 dias ou 60, dependendo mesma praça e praça diversa, o banco restitui o valor para a conta do cliente. Se o portador fizer a apresentação deste cheque visado fora de prazo, ele corre o risco de não mais existir a quantia em conta e não poderá reclamar com o banco, justamente porque foi ele que não depositou na época oportuna. Como é que um cheque é emitido? O cheque emitido ele pode ser cruzado. O que é um cheque cruzado? Cheque cruzado é aquele que serve somente para depósito em conta. Não pode ser sacado na boca do caixa. Então, não é de se estranhar observar o seguinte: a pessoa às vezes está precisando do dinheiro que ela vai receber. Só que ela não tem coragem de falar para o emitente não cruzar o cheque. Então ela fica de olho naquele cheque enquanto o emitente está fazendo, preenchendo e assinando, para ver se ele vai cruzar ou não. Se ele cruzar, ela é obrigada a depositar, ela não pode ir na boca do caixa sacar. Se não for cruzado, ela pode ir ao banco e sacar. O cruzamento, como ele é feito? Ele consiste em colocar 2 traços transversais e paralelos no anverso do cheque. Então eu pego a frente do cheque, coloco 2 linhas paralelas. Não precisa ser no cheque inteiro como alguns fazem, pode ser no cantinho. 2 tracinhos, 2 linhas paralelas na transversal do cheque é o suficiente para se tornar cheque cruzado. Ele tem a finalidade de conferir segurança aos cheques ao portador. Haja vista que em caso de perda ou extravio, quem o encontrar necessariamente precisará depositar. Então, por isso, um cheque cruzado confere segurança ao portador. Com o cruzamento do cheque, também ele só pode ser pago a um banco ou a um cliente de banco, mediante crédito em conta. O ato de fazer o cruzamento pode resultar do emitente ou portador. Quando que o emitente ou portador cruza o cheque? A rigor, ele cruza o cheque para que o cheque seja depositado. Então, por exemplo, só vai sair da conta dele quando dá compensação. O cheque emitido hoje. Então, eu emito um cheque às 10 horas da manhã. O indivíduo pode, 10h30, ir ao banco sacar o valor. Se eu emitir hoje o cheque e cruzar, este cheque será compensado e eu tenho o resto do dia para depositar ainda o dinheiro. Quando eu emitir, pode ser que o dinheiro nem estivesse lá, porque eu tenho este prazo, ele só vai ser compensado à noite. Então, eu tenho esta facilidade. Ou entrará um dinheiro hoje. Então, eu não admito que o cheque seja retirado, sacado na boca do caixa. E o portador? O portador, para que ele vai fazer isso? Ele faz o cruzamento para evitar que alguém que ache o cheque vá sacar na boca do caixa. Então, para sua própria segurança, ele faz este cruzamento. Exatamente para evitar problema. Por isso que nós falamos que é para a segurança dele, porque foi para evitar problema. A pessoa, mesmo que ela fraude, ela vai precisar depositar o cheque numa conta, se estiver cruzado. E se não for assim, ela vai na boca do caixa e ela saca. Assim dificulta um pouquinho a atitude de quem encontra o cheque. Vale lembrar o seguinte: se ele for sacar na boca do caixa, obviamente que o caixa vai pedir vai colocar nominal e vai pedir um documento. Mas lembra aquele documento já usado para abrir uma conta num banco e o documento não é um documento real, é um documento falso? Só tem a foto da pessoa. Ele vai lá, ele coloca, levou o dinheiro, tá tudo certo. Então ficou fácil. Ficou mais difícil ter que depositar, porque aí eu realmente vou precisar de uma conta. Agora, sacar na boca do caixa, alguém com um documento falso, mas que a fisionomia seja aquela, ele saca. Ainda que o caixa geralmente diga assim, como faz. Entrega o cheque para a pessoa e pede para ele assinar. Ele vai assinar de acordo com aquilo que está na identidade. Pronto. Muito mais simples, por isso a segurança do cheque cruzado. O cruzamento poderá ser em branco, também chamado de geral, ou em preto,
denominado especial. O que é cruzamento geral ou em branco? Cruzamento geral ou em branco é o cruzamento normal que todo mundo conhece. Tem lá o cheque, duas linhas paralelas. Não consta nada entre as linhas. E cruzamento especial? Cruzamento especial é entre essas duas linhas, eu vou indicar o nome de um banco. Isso faz com que o cheque somente possa ser pago ao banco identificado ou a um cliente deste banco. Contudo, mediante crédito em conta corrente, então tem que ser depositado. Uma pessoa que não possui conta bancária, ela não resgata um cheque cruzado, ela tem que passar por um outro. E uma pessoa que não possui conta bancária, num cheque cruzado especial, ela não possui conta bancária naquele banco, ela também não resgata, ela precisa passar esse cheque para alguém que tenha conta naquele banco. Uma outra forma de cheque é o cheque para ser creditado em conta. Referido cheque, ele não pode ser pago em dinheiro. Precisa necessariamente ser levado em conta para depósito. A rigor consta um carimbo. São duas linhas paralelas, que já é o cruzamento mesmo. Dentro deste carimbo está escrito assim: somente para depósito na conta do beneficiário. Então tem essa cláusula, somente para depósito na conta do beneficiário. Ou somente para depósito na conta do favorecido. Ou, dentro dessa linha, já consta o número da conta do beneficiário. Ele era muito utilizado por concessionárias de veículos, quando faziam a venda de um veículo novo e para isso compravam o carro do sujeito. A famosa, e ele não entrava na parcela, o indivíduo levava dinheiro. A famosa troca com troco. Então, para comprovar o pagamento, a concessionária, hoje ela faz transferência, mas naquela época anterior, ela emitia um cheque para depósito na conta do favorecido. Aí ela tinha mais uma prova de que realmente foi pago, porque estava na conta do favorecido. Também não era incomum para pagamento de prêmio de seguro. Então, seguradora, quando pagava o prêmio, também emitia cheque para depósito na conta do favorecido. O cheque emitido para ser depositado na conta do favorecido só pode ser endossado com efeito de cessão civil. Então, não é que não possa ser endossado, mas tem efeito de cessão civil. Eu já nem lembro mais o que é o efeito da cessão civil. Começa que você não fica vinculado ao pagamento. Certo? Quem? O endossante. Aí nós temos a questão da circulação do cheque. No tocante à circulação, o cheque pode ser nominativo à ordem, nominativo não à ordem e ao portador. Ele será nominativo denominado nominativo, que nada mais é do que nominal, quando constar o nome do beneficiário no cheque e conterá a cláusula à ordem, então ele será transmissível por endosso. Nominativo à ordem, pega um cheque, onde está o pague-se, põe o nome da pessoa. Lembrando novamente que a partir de R$100, todos os cheques têm que ser nominativos. E está escrito ali, pague-se a fulano de tal ou a sua ordem, a quem ele indicar. Então ele pode virar o verso e endossar e transferir esse cheque para quem ele bem entender. Lembrando também, vamos ver depois, só posso ter um endosso de cheque. Qualquer outro título posso ter cadeia de endossos. No cheque, um único endosso. Nominativo pode ser também não à ordem. Não à ordem, ele não poderá ser endossado. E se for, será considerada cessão civil. Ele perde a força executiva. Ou seja, se eu endossar um cheque não à ordem, a pessoa que receber não poderá executar, porque ele tem o efeito de cessão civil. Além do que, aquela pessoa que endossou não ficará responsável pelo pagamento. Lá atrás já vimos na questão do endosso, mas quem recebe um cheque por endosso? Somente a pessoa que sabe que fulano está me dando um cheque que é de terceiro. Eu não conheço o terceiro, mas conheço o fulano. Bom, já que eu conheço o fulano, se o terceiro não pagar, eu sei que o fulano vai me pagar.
A partir do momento que eu, emitente do cheque, coloco cláusula não à ordem, opa, a pessoa que receber vai olhar e vai dizer, bom, se a própria Rosana não me pagar, ele que endossou para mim também não vai me pagar. Então esse cheque eu não quero. A pessoa que faz a cláusula não à ordem, ela faz, o emitente faz com o intuito que o cheque dele não fique rodando por aí. Para transformar um cheque em não à ordem, basta após o nome do beneficiário eu colocar a expressão não à ordem ou não transferível. Também pode ser colocada a expressão proibido endosso. Ou ainda eu faço mais simples, pego aquilo que está escrito a ordem ou a sua ordem e risco. Já tenho a questão da cláusula não à ordem. O cheque também pode ser ao portador emissão. Lembrando que a hora que eu for levar ou para depósito ou para saque, precisa ser nominativo. Então, este é o cheque ao portador. Aquele que portar é o beneficiário. Nos atos cambiários, que já foram tratados, mas agora relativamente ao cheque, nós temos o primeiro ato cambiário, que é o aval. O cheque ele pode ser avalizado total ou parcialmente. Somente não poderá avalizar um cheque o sacado, ou seja, o próprio banco. O aval ele deve ser colocado no anverso do cheque, ou na folha de alongamento, como também já falamos. Então, aqui está o cheque, na frente do cheque, eu avalizo o título. Ou no alongue, no extensor, na folha de alongamento. É isso que tem que constar, sempre na frente do título. Posso colocar no verso? Posso, mas aí eu tenho que dizer que é em garantia, que é aval, que é por aval. Para ser no verso, eu tenho que dizer o que é. O pagamento realizado pelo avalista vai dar direito a ele a exigir dos coobrigados. Então, se o avalista pagar o título, ele pode eventualmente exigir dos coobrigados. Segundo ato cambial, o endosso. O endosso transmite o título e garante o pagamento. Quem endossa se obriga com o endossatário e com quem vier a ser portador do título. O endossante pode fazer o endosso e inserir a cláusula sem garantia. Assim, ele vai transferir um cheque, mas não detém a responsabilidade pelo pagamento. Então, ele endossa, né? Ele já é o endossante. Ele vai endossar, mas vai colocar escrito sem garantia. Então, vai valer como cessão civil. O endossante também pode proibir novo endosso. Neste caso, ele não garante o pagamento se for novamente endossado. Então, se ele proibir, lembrando que o cheque eu só posso ter um endosso. Então, está resolvido esse problema. O endosso deve ser total, sob pena de ser nulo. O aval pode ser parcial, o endosso só total. Se ele não for total, ele é nulo. O endosso pode ser em branco ou em preto. Endosso em branco, ele é feito ao portador. O endosso em preto, ele contém o nome de quem recebeu por endosso. Então, por exemplo, como o cheque só cabe um endosso, se eu fizer endosso em branco, em preto, eu só vou ter um endosso. Se eu fizer em branco, eu não pus o nome da outra pessoa. Então, um passa para o outro, eu posso ainda conseguir burlar a lei desta maneira, certo? Dificilmente alguém vai querer aceitar, porque aí ele não conhece o emitente, não conhece o endossante. Mas neste mundo afora, nós conhecemos pessoas que fazem as maiores barbaridades. Isso seria uma barbaridade, porque aí você não sabe nem quem é o emitente, nem o endossante. Mas o endosso em branco possibilitaria este cheque ficar caminhando. O endosso poderá ser somente para cobrança, sendo denominado endosso mandato, ou cobrança, ou procuração. Só serve para cobrar. Também podemos ter o endosso recolhimento, que é a entrega do título ao caixa do banco, feita pelo próprio beneficiário, para resgatar
ou depositar o valor em conta. Então, a própria pessoa assina o seu próprio cheque no verso para poder resgatar em dinheiro. A isso se atribui o nome de endosso recolhimento. O endosso, quando ele é realizado após o protesto, ele é denominado de endosso póstumo. E ele tem os efeitos de cessão civil, porque é endosso posterior. Sempre que o endosso não tiver data, ele será considerado como anterior ao protesto. Como nós falamos várias vezes, o endosso só pode conter, o cheque só pode conter um único endosso. Então eu não posso esquecer que o cheque superior a R$100 precisa ser nominal e só pode ser endossado uma única vez. Isto surgiu na época que foi criada a CPMF. Se não fosse dessa forma, ninguém mais ia pagar a CPMF, um ia passar o cheque para o outro. Para evitar isso, agiram desta maneira. Então foi criada a norma do Banco Central, onde o cheque acima de R$100 precisava ser nominal e só admitia um endosso. Neste vídeo, nós vamos ficar com essas situações. No próximo, continuaremos com a questão do cheque.